Aproveitando que eu tô numa semana muito conectada com a Maria, eu resolvi contar pra vocês 3 situações que aconteceram comigo na mesa de jogo e partilhar até pra vocês que têm curiosidade de saber essas coisinhas que são peculiares e que histórias que toda cartomante tem pra contar e que é muito legal de se viver. Algumas situações são bem complicadas, como por exemplo, hoje eu vou contar uma experiência do dia que minha mesa pegou fogo. Mas tem outras que são bem emocionantes e bem lindas de serem vividas. Então vamos lá, selecionei 3 de inúmeras, mas que assim, essas 3 foram mais que eu acho que interiorizou. Antes de começar essas 3 histórias, comenta aqui nesse vídeo, já curta ele, que eu sei que você tá curioso aí, e apoie o trabalho da mandingueira de vocês. Primeiro, eu já vou contar logo esse que a mesa pegou fogo, porque eu sei que vocês estão curiosos e eu já quero contar logo a que pra mim foi assim, meu Deus. Por que foi meu Deus? Porque foi um atendimento presencial e bem lá no meu início oraculando como cartomante. Então, por ser um atendimento presencial e eu tava no início, ainda não tinha uma estrutura pra receber cliente. Então, o que eu fiz? Eu arrumei a cozinha da minha casa, um espaço que eu botava mesa de jantar, sabe? E aí eu arrumei essa mesa, tirei tudo que ficava em cima, arrumei esse canto, fechei as 2 portas da cozinha e do corredor. Criei um ambiente ali, né, pra receber cliente, como se fosse uma copa, assim, mas não era copa porque não era tão separada da cozinha. Só era assim, eu arrumava os eletrodomésticos pra cá e a mesa aqui. Era só isso, meio que no corredor. Eu arrumei tudo, deixei tudo bem preparado, era uma amiga, né, conhecida, então era mais tranquilo pra mim, porque eu já atendi gente de fora também, que eu nunca vi na vida, conheci na internet. Hoje eu tenho um espaço, tenho aqui o quarto da Maria pra atender os clientes, mas antes era uma casa pequena e eu só tinha... Quando eu comecei a embaralhar o jogo, tô lá embaralhando e tal, a pessoa veio falar, eu vou dar um spoiler, mas não expondo a situação da pessoa, óbvio, né? Vamos lá, a ética da cartomante. Mas foi um processo que a pessoa falou que tinha passado por um término, alguma coisa assim, e ela sentia que tinha uma questão negativa ali. Ou seja, alguma demanda, alguém lançou, alguém fez alguma coisa. Isso que ela sentia. E eu falei, vamos ver no jogo, né? Eu não vi nada diferente na energia dela. Quando eu comecei a embaralhar e eu joguei o baralho, eu senti uma presença na hora que eu abri as cartas, assim. Eu senti uma presença na hora do meu lado, como se estivesse, tipo assim, me olhando de canto. Aquilo já disparou meu coração, que eu falei assim, tem uma obsessora aqui. Aí eu já pensei nas minhas proteções pessoais, nas proteções da minha casa. Eu pensei, esse obsessor, eu veio com ela, esse obsessor, eu abri um portal na mesa de jogo e esse obsessor aproveitou essa brecha. Veio isso tudo assim, tipo, em 5 segundos, sem demonstrar pra cliente e embaralhando a mesa de jogo. Quando eu virei as cartas do baralho, eu senti alguma coisa, senti uma fúria do obsessor. Porque ele apareceu e ele não me colocou medo. Ele me deixou confusa em algumas coisas, porque eu tava pensando em como agir. Mas ele me colocou medo. Quando eu fui virar as cartas, o jogo saiu todo invertido. Saíram cartas embaralhadas, cartas viradas, Saiu um jogo que eu nunca tinha visto na minha vida até aquele momento. Depois já vi várias vezes. Só que nessa hora que eu fui recolher as cartas pra embaralhar de novo e colocar em silêncio, a cliente começou a chorar muito, muito. E quando eu fui acolher ela, eu não ia encostar nela. Mas aí eu falei assim, vou pegar uma água pra ela se acalmar. Quando ela se acalmar, a gente faz a tiragem. E aí quando eu fui levantar pra poder pegar o copo, eu esbarrei na vela e a minha mesa começou a pegar fogo. Só que eu fiquei muito preocupada com as minhas cartas, tipo a toalha e tudo. Eu fiquei preocupada com as cartas, porque aí não dá mais pra jogar pra ela naquele momento. E fiquei preocupada com a nossa integridade, né? Então eu fui lá, peguei... Só que foi tudo muito rápido. Ela começou a chorar muito, porque ela olhou pro jogo e viu tudo invertido. E já meio que teve a confirmação do que ela já tinha apontado antes do jogo. Eu olhei pra taça de água, tinha uma taça de água na mesa. Às vezes eu coloco água, às vezes eu coloco cerveja, às vezes eu não tenho receita, eu faço o que vier na minha intuição. E aí, nesse dia eu tinha colocado uma taça de água. E aí, quando eu olhei pra taça de água, eu vi o reflexo do obsessor ali, tipo, um olhar meio amarelo. E eu falei assim, esse obsessor, ele não aproveitou a brecha do jogo, esse obsessor tá com ela. Esse choro dela já é o obsessor atuando nela aqui na nossa mesa.
Maria tá querendo descarregar ela, só que isso aqui não vai ser suficiente e ele vai atrapalhar, porque ele tava se alimentando da tristeza dela. Nisso que eu vi o obsessor, eu falei, vou fazer um bate-folha nela, na hora. A gente apaziguou o fogo, né, apagou. Eu fui lá, eu chamei ela, dei um copo de água, acalmei ela, peguei uma pemba, a gente foi lá pra fora da minha casa, só que tipo assim, gente, a entrada da minha casa era um quadradinho desse aqui, que eu ainda botava várias plantas. Eu não ia pro meio da vila. Então eu falei assim, ainda mais que eu sabia que os meus vizinhos eram evangélicos. Eu falei, eu vou fazer uma bate-folha nela. Então eu comecei a catar a espada de São Jorge ali nas minhas plantas, fechei a porta da minha casa, peguei uma pemba, risquei um ponto que veio na minha cabeça ali da Maria, não sei se era Jussara, se era Maria junta, e eu peguei a espada de São Jorge. Eu nunca tinha feito bate-folha na minha vida, tá? Só pra avisar. Então eu peguei aquelas folhas e fiquei batendo folha nela e pensando várias coisas e mentalizando aquele obsessor que eu tinha visto e que ele tava indo embora, se afastando dela. Eu não vi como um processo de desobsessão, eu vi como um processo de estou afastando, tô levando pra lá e estou te protegendo também com essas folhas. Eu tô te descarregando. Eu vi isso. Então, eu descarregando ela, eu purificando ela, deixando a energia dela mais sutil, o obsessor poderia até atacar ela novamente, mas não ia. Ele não estava tão enraizado nela. Ele estava só se alimentando ali e deixando ela de canto. Toda vez que ela tinha aquele momento mais sombra, mais treva, mais tristeza, melancólico, ele sugava a energia dela e ficava ali só sugando, mas ele não estava encalacrado. Ela ficou outra energia. Só que o que aconteceu? Eu fiquei carregada. Eu me senti esquisita, eu me sentia mal, eu ainda não tinha obrigação na cabeça, eu tava um tempo sem tomar ebó, né, fazer limpeza. Então o que eu fiz? Primeiro eu queimei algumas ervas na mesa pra gente concluir o jogo, né? Queimei as ervas na mesa, eu fiquei muito cansada, muito carregada. E aí quando acabou o jogo, a gente fez a leitura e deu tudo certo, eu sentei no sofá e fiquei assim. Eu fiquei assim mesmo, eu não conseguia me mexer. Aí ele disse, a gente tem que fazer alguma coisa, você vai ficar assim, não sei o que. Eu falei, eu não conseguia, eu ficava, faz um banho pra mim. Faz alguma coisa pra mim. Porque eu não conseguia voltar ao normal. E aí, quando eu levantei, e eu virei na Yansan. Eu levantei e virei na Yansan na porta, virada pra porta da minha casa, de frente pra porta da minha casa, onde aconteceu o bate-folha. E aí eu sei que eu virei na Yansan, quando eu voltei, que eu não lembrava muito o que tinha acontecido, a Letícia falou que a Yansan limpou ali e me descarregou. Foi a primeira vez também que eu virei um santo, assim, num orixá em casa. Mas foi por uma causa justa, porque senão eu ia estar até hoje lá sentada aqui no sofá assim. Enfim, as próximas elas são bem mais rápidas. Uma foi durante a pandemia, então foi depois desse episódio, tá, gente? Eu tava chegando lá pra consulente e foi uma mesa... Não foi uma mesa completa, foi uma mesa de tiragem simples. Eu fui tirando. E durante o jogo eu via um homem muito presente. Sim, de novo, uma presença. Só que eu via um homem como se fosse o mentor de outra pessoa. Sabe, tipo, alguém desencarnou na sua família e tem um mentor ali querendo se comunicar por ele. Era exatamente isso. Foi exatamente isso. Só que eu não sabia. Aí, então, eu vi aquele homem ali, porque era um espírito sutil. Era um espírito mais... Eu sentia uma energia como se fosse masculina, né? Botando gênero no espírito, pra vocês entenderem. E ele era um espírito ancestral, sabe? Com uma energia muito boa. E eu senti ele o tempo todo amparando o nosso jogo. No final, quando eu terminei a leitura de coisas que a pessoa perguntou, caminhos, momentos, a pandemia trabalhou muito o emocional, psicológico na mesa. E aí o que aconteceu? Eu falei assim, olha, durante o jogo inteiro eu senti um mentor espiritual aqui. E eu senti que ele queria trazer uma mensagem de alguém que já partiu. Agora, aqui nesse momento, eu não consigo dizer pra você exatamente qual é a mensagem, se tipo, psicografar essa mensagem. Mas pelas cartas que estão saindo muito próximo desse mentor, gente, nessa hora ativou ali a mediunidade de psicografia. A minha cabeça dá uma pressão muito forte. Um dia eu vou falar pra vocês como que é exatamente o processo. Mas, tipo assim, o meu olho fecha e a minha cabeça dá uma pressão muito forte que eu não consigo abrir o olho todo. Só que eu tava vendo o meu jogo ali. Só que o meu olho tava assim, eu tava vendo o meu jogo, mas o meu olho tava meio que fechado, pouquinho aberto. E aí eu falei assim, eu lendo a carta eu falava, mas ele quer falar isso e isso e isso pra você. Ele ainda não pode se comunicar. Esse mentor é um ancestral dele. Então foi um espírito familiar que o acolheu.
tá lá recebendo ele no astral. Ele não aceitou muito esse desencarne, mas ele tá se sentindo muito amparado, muito acolhido. Ele teve ele tem uma conexão afetiva muito forte com essa pessoa, então ele não tá tendo espaço pra dor. Ele tá hoje vivendo esse momento, essa eternidade com esse espírito que hoje está aqui, inclusive, com ele. E não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Gente, quando acabou, a menina me disse que o namorado dela tinha desencarnado de Covid e tinha pouco tempo. Tipo, eu não sei quanto tempo, mas que tinha pouco tempo. E eu fiquei assim, porque tipo, eu via Covid na TV. Como que aquele espírito já desencarnou e já tá aqui se comunicando na mesa? Tipo assim, pra mim na hora eu achei que era maluquice. Nunca imaginei que era um Covid, que uma pessoa tinha morrido de Covid. Eu fiquei, gente, isso aqui é real. Aquela experiência que tu não tem o que dizer, que tu fica, mano, isso foi real. Tipo, o plano espiritual realmente existe. Agora, a próxima experiência também foi uma experiência muito positiva, muito legal. E foi há pouco tempo. Já foi nessa casa aqui. Eu cheguei pra uma cliente e, novamente, eu estava lá jogando a carta, tudo lindo, tudo maravilhoso, várias coisas legais sendo na mesa. Sabe aquele jogo que te edifica? Que você fala, nossa, que jogo maravilhoso, é muito bom falar isso pra essa pessoa. Quando eu olho pra porta, eu vejo um espírito parado. E era de um homem. E esse homem, ele tava grande, só que ele tava encostado assim. Sabe quando tá assim na porta, esperando alguma coisa, só te olhando? Aí eu falei assim, ai meu Deus, que esse homem tá me vigiando? Quem é que esse homem tá ali? Aí eu já embaralhei, eu falei assim, o jogo tá tão maravilhoso. O que é esse homem? Ele veio pra me atacar, ele veio pra vigiar meu jogo. O que tá esperando? O que tá esperando ali? Aí eu fui e fiquei ali, né, jogando. Daqui a pouco, no final do jogo, eu falei assim, olha, preciso te falar uma coisa aqui. O nosso jogo, a primeira carta do jogo, saiu um homem. E agora falou de muitas coisas no jogo, sobre descendentes, sobre raízes, que você tem que deixar pra esse mundo. Falei várias coisas, não sei o que. Eu lembro que foi isso que foi há pouco tempo. Várias coisas positivas, de florescer e nananana. E é como se esse homem tivesse uma ligação kármica muito grande com você e ele está muito pronto para atuar na sua vida. Só que eu não sei como, porque não é um espírito encarnado. Então, assim, eu tô com muita dúvida sobre isso. Eu ainda não sei se é um culto ancestral, se é uma... Eu não vejo como um mentor espiritual, eu vejo lições kármicas nisso aqui. E aí ela foi e falou assim, então já sei. Aí o que foi? Aí ela, porque eu tô grávida de um menino. Então, provavelmente tem tudo a ver com você falou, com essa missão espiritual, lições, aprendizado de carro, tudo que tinha falado lá. E eu fiquei muito feliz, porque eu falei assim, bom, e se você vai ver o corpo de um bebezinho, você vai ver um recém-nascido, você vai ver tudo isso. Mas ele é um espírito prontíssimo, é um espírito vividíssimo, que tá só esperando mesmo pra encarnar. Ele tá aqui falando, olha só, eu já tô mais que pronto pra nascer. E eu vou nascer e eu sou vivíssimo e eu vou te trazer muitas lições. E eu falei assim, que vocês abracem todas essas missões de forma leve no caminho de vocês. Porque eu não senti nada denso, revoltado, não disse não. Eu só senti assim, tipo, aonde ela estiver, eu vou estar, entendeu? Foi isso que eu vi. Como se ele estivesse acompanhando e vendo eu falando pra ela tudo dos caminhos dela. Então, assim, gente, foi uma experiência incrível. Essa foi muito, muito, muito emocionante, linda. E eu me emocionei muito. Eu falei assim, como a espiritualidade é viva e real, sabe? E é nessas horas que eu falo, nossa, que legal ser cartomante. Porque a gente, ao mesmo tempo que a gente vive, às vezes, umas coisas que a gente fala, não acredito que eu tô vivendo isso. Não acredito que isso tá acontecendo comigo. Eu falo assim, cara, que incrível isso tá acontecendo comigo. Porque, geralmente, quando essas situações acontecem, vou falar pra vocês, é muito mais pra gente do que pro consulente. Porque lidar com as pessoas, lidar com o público não é fácil. Lidar com pessoas, às vezes, que só querem ouvir o que elas querem, não o que a espiritualidade tem pra dizer também, não é fácil. Então, a gente, às vezes, não está num processo positivo com a gente mesmo. E aí, tem que manter o compromisso que a gente tem, né, com a espiritualidade do nosso trabalho mediúnico, nosso trabalho espiritual. E aí, quando isso acontece, só mostra que a nossa missão tá mais que certa, que a gente tá andando no caminho que é pra estar e que a experiência ela veio pra nos edificar também, sabe?
E foi muito legal. E eu espero que vocês tenham gostado dessas experiências. Se vocês quiserem outras, eu separo. Eu vou separar as mais negativas, mas acho que essa do pegando fogo foi assim, a mais extrema. Mas tem outras também, que são Jesus. E as mais positivas, eu ressaltei as mais positivas, mas podem ter outras também, que eu posso lembrar ao longo do caminho. Mas é isso, um beijão e até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir e me seguir nas redes sociais e me seguir na minha loja Mandingas da Nega, né? Beijo!